Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Maternais, podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje um assunto super especial, até porque o dia é especial, Dia das Mães, o seu grande dia, para falar sobre esse assunto tão importante e tudo que envolve a maternidade duas queridas integrantes do movimento maternal. Mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês, dividindo esse momento comigo, minha amiga Carol. Seja muito bem-vinda, Carol. É um prazer ter você aqui mais uma vez no nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Outra integrante do movimento maternal, minha queridíssima amiga de profissão, Rose. Seja muito bem-vinda, Rose. É um prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigada pelo convite. Seguimos mais um encontro juntas. Tenho certeza que vai ser um encontro especial. Meninas, queria começar esse podcast fugindo um pouco do nosso roteiro. É Dia das Mães. Mães, mulheres que muitas vezes passam por montanhas russas de sentimentos, de emoções, de abdicação para cuidar de um outro, muitas vezes esquecendo de olhar para si mesmas. Vocês, duas mães incríveis que estão aqui na minha frente, o que a gente hoje gostaria de dizer para uma mãe, Carol? Que é importante que você se cuide para cuidar. Filhos são bênção, são presente do Senhor e requerem atenção, tempo, dedicação, mas se você deixar você chegar numa exaustão completa, não vai sobrar nada, nem para isso. Rose. Eu diria para uma mãe que se acolher é um ato de compaixão. E ter compaixão é cuidar de quem cuida, é cuidar de si mesma, estar com saúde mental para você oferecer saúde para o outro. Perfeito. Rose, minha amiga, tornar-se mãe. Quando é que uma mulher se torna mãe? Se tornar mãe é um processo. É um evento nascer um filho, mas não é aí que começa a maternidade, né? A maternidade é muito mais profunda. É um processo de construção, transformação interna, é revisitar uma história, a sua própria história. E aí você vai começar a ter parâmetros para que você se projete como mãe e descobrir que não existe uma maternidade perfeita. Perfeito. Carol, você vive os primeiros momentos de uma maternidade. O ginecologista acompanha o processo, né? Gestação, parto, mas você pega ali com esse sujeito em colo. Como é que é essa prática para além dessa escuta física? É um privilégio, né? Você estar naquele momento, viver aquele momento. E é um misto e eu concordo plenamente com o que a Rose falou, assim, a maternidade, ela se constrói. Poucas mulheres, elas já são mães desde o intraútero, a grande maioria vai se tornando mãe. E até as que já sentem a maternidade desde o intraútero, elas vão crescendo e aperfeiçoando. E esse momento do nascer e os primeiros dias é um misto muito grande de sentimentos, mesmo. E é uma sensação agridoce, ao mesmo tempo que é gentil, é doce, é amarga, é azeda, é assustadora. Acho que a palavra seria medo e amor, de forma muito, muito próxima, assim. Perfeito. Minha amiga, vínculo materno. Uma palavra tão forte e às vezes assustadora para algumas mães, porque como é que eu tenho vínculo com um sujeito que eu não conheço ainda? E qual é o impacto que isso vai causar nessa criança, né, no ao longo dos anos? Fala um pouquinho para a gente. O vínculo materno é a chave para que essa criança que chegou ao mundo compreender, né, ter a sua lente de como vai ser o mundo dela. Se esse vínculo for construído de uma forma saudável, toda mãe tem amor para dar, mas ela tem muita culpa se ela está dando a quantidade de amor ideal, se está cuidando direito. Ela faz aquela releitura da própria história e fica se autocobrando.
E esse momento, ele é tão importante, porque ele vai definindo a construção dessa lente, desse serzinho que está nascendo e aprendendo. Assim ele vai se tornando seguro e construindo a imagem de que ele é aceito como ele é. Perfeito. E é por isso que eu falo que vínculo é amar sem medida. É amar até o infinito do céu, como eu digo para o meu filho o tempo todo. Eu te amo até o infinito do céu porque eu não sei calcular até onde vai. As mães amam assim. Perfeito. Mas junto com isso, vem a culpa. Será que eu estou amando o suficiente, fazendo o suficiente? Carol, no decorrer do dia a dia da sua prática clínica, você vê colo, você vê banho, você vê amamentação, você vê o vínculo através do cuidado. Como é que você percebe isso nas mães? Como a Rose falou, assim, o vínculo ele é imprescindível para essa criança que acabou de nascer perceber que ela é aceita, que ela é amada, que ela é aceita. E o vínculo ele vem traduzido na fórmula de cuidado, né? E é importante demais você ter uma rede de apoio, você ter ajuda. Agora, se esse cuidado ele não for também proveniente da mãe e do pai, fica um buraco. Fica um buraco tanto na mãe e no pai, quanto na criança. Então, a rede de apoio, ela está ali para dar um suporte, não para ser o principal. O colo principal, a escuta principal, a presença principal é pai e mãe. E isso que vai te fortalecer para os intempéries que vão vir, porque vão vir. É um ser humano, não é uma continuidade sua, não é uma projeção, é uma nova história. Então acontecerão situações e surgirão coisas que, se esse primeiro momento não foi vencido pela mãe, foi sempre muito intermediado por outro, quando vierem outras intempéries, ela não vai ter estrutura, porque de fato ela não venceu nada, assim, ela sempre teve alguém mediando. Então, a o vínculo, ele se faz realmente na forma de eu levanto, eu troco a fralda, tudo bem, eu não consigo dar o banho, mas eu arrumo as coisas, eu amamento, eu coloco para rotar, eu faço a mamadeira, e aqui a gente não vai entrar em mérito, mas eu alimento, não é nem eu amamento, eu alimento. E essa presença, esse cuidado, eu estou ali. Ele não é 100% terceirizado. Perfeito. Rose, você falou sobre culpa materna, né? Eu brinco, nasce uma mãe, nasce uma Nasce uma culpa. culpa. E um coque. Exatamente, vamos deixar isso bem registrado. Mas assim, em que momento, quais são os sinais que a gente pode perceber que essa culpa deixou de ser uma culpa e passa a ser um sofrimento psíquico? Quando essa mãe, ela começa a sinalizar de que ela não é a mãe ideal para o filho dela. Quando ela começa a expressar que eu acho que meu filho mereceria uma outra pessoa para cuidar, porque eu não sou suficiente, né? E até eles me fazem muitas perguntas. O seu filho é muito bom, né? Porque você é psicóloga. E eu falei, sim e não, porque na minha casa eu sou a mãe. E é diferente o papel de ser mãe e de ser psicóloga, porque aqui eu trabalho com um saber. Na minha casa, eu amo a minha criança, que é totalmente diferente. Eu tenho um olhar, uma lente diferente. E é essa mesma lente é que a gente passa ela para os nossos filhos. Mas essa lente que a gente tem do enxergar a maternidade, ela tem muito a ver de como você recebeu, né? Sempre me perguntaram por que eu fui mãe tardia. Por escolha. Por escolha. Eu queria ter maturidade suficiente para lidar com as nuances da maternidade. E eu percebo no consultório o quanto isso é diferente, o quanto as perguntas são diferentes. Porque quanto mais maturidade neural eu tenho, mais eu também tenho capacidade de compreender o outro. E o outro, ele nasce e ele depende unicamente de mim.
né? Desse primeiro cuidado de mim, do pai. E é nele, se eu não estiver segura do que eu estou fazendo, eu também coloco ele para criar uma lente de insegurança, de se esforçar muito mais para ser aceito, né? E só pelo fato dele ser desejado, a criança, ele já foi aceito. E é uma das perguntas que eu faço muito quando os pais chegam de primeira sessão no consultório. Foi planejado? Aí tem pai que ri para mim assim. Nossa, por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu quero saber se ele foi aceito desde quando vocês pensaram ele. E faz toda uma diferença quando eu vou percebendo o comportamento das crianças, né? No quanto essa criança não precisa se esforçar tanto para ser aceita, porque ela já tem certeza que ela é aceita. Perfeito. Você falou, né, assim, a diferença de ser mãe, ser profissional, né? Eu vou contar um caos, Carol. Eu vou contar, você não briga comigo, não? Repete. Depois, se Carol não deixar, a gente corta, tá? A Carol é pediatra, né? Intensivista, a gente já contou aqui no Novembro Roxo o quanto que a gente se ama e etc. E a gente trabalhou junto há muito tempo. E eu acompanhei a primeira gestação de Carol, né? E Carol, vi Carol grávida, tudo lindo. Carol é uma pessoa que eu tenho uma confiança, assim, se Deus um dia me permitisse um filho, ela sabe disso, que eu entregaria meu filho, porque eu sempre falo assim, se tiver um jeito, Carol salva. Ela sabe que eu brinco disso com ela, mas ela sabe que é do fundo do meu coração. E eu nunca vou me esquecer, é uma situação que a gente estava na UTI infantil, o telefone de uma amiga, eu vou dar o nome da amiga porque a gente pode, Maíne. O telefone de Maíne tocou e era Carol. E a Maíne falou assim, ué, mas Carol tá de licença, tá me ligando, será que ela quer saber se tá acontecendo alguma coisa? E era Carol. E Carol fez alguma, eu não vou lembrar qual era a pergunta, mas era uma pergunta, tipo assim, para uma pediatra. Aí Maíne olhou para mim, Carol me ligou para isso? Eu falei, ligou. Aí ela falou assim, sério, sério. Eu falei, aí ela falou assim, mas não era mãe ainda. Dudu E ainda aí não tinha ela olhou para nascido. mim, mas ela falou assim, mas por que que ela me ligou? Eu falei, porque agora ela não tava lá de pediatra, ela tava de mãe. Né? E eu achei aquilo tão lindo. Aí Maíra ficou todo mundo emocionado, não tem as lágrimas começaram a rolar. E eu me lembrei disso quando a Rose falou assim, porque eu não tava lá. Eu falei só que ela não tava lá de pediatra, ela tava de mãe. E assim, eu brinquei, mas você sabe que essas coisas são reais, né? E é por isso. E o corpo do bebê também sinaliza muito essas angústias da mãe, né, Sim. Carol? Você consegue perceber isso dentro do consultório? Interessante que o último estudo até que saiu de cólica do lactente, que é uma coisa até difícil de lidar, porque a cólica do lactente ela é uma imaturidade do funcionamento intestinal. Então, assim, o bebê que terá cólica, ele terá a cólica. Só que o último estudo mostra muito a insegurança e a irritabilidade materna como um fator de piora da cólica do lactente. E assim, o estudo mostrou isso, que o ambiente instável familiar aumenta a intensidade, a duração e o tempo que esse bebê vai ter cólica. E a dificuldade de você lidar. Os sintomas, o bebê ele somatiza sim sintomas maternos. Um clássico que todo mundo conta. Às vezes o bebê está chorando, 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 chorando. A mãe não consegue acalentar. Chega uma outra pessoa que ama aquele bebê, uma avó, e tu pega no colo, o bebê dorme. E aí você fala assim, por que dormiu no seu colo? Porque aquele ritmo cardíaco está em paz. Uhum. Aquela alma, aquele espírito está mais calmo. E o da mãe está tão agitado, tão frustrado, tão culpado, que ela não consegue acalentar o bebê. Perfeito. Meninas, nós estamos aqui hoje, todo mundo quase com mais de 10 anos de profissão. Então, vamos falar uma coisa. Por que ainda é tão difícil para as mães falarem sobre as suas culpas, falarem sobre as suas exaustão e, acima de tudo, pedir ajuda? Quem quer começar? Adoro quando elas olham uma para a outra. Então, me sentindo aqui o máximo, né? Porque meu filho nunca chorou de cólica. E aí eu lembro que o meu marido olhava para mim e dizia assim: Nossa, por que você está tão calma? Quando ele estava chorando, acontecendo qualquer coisa, eu falei: Mas eu tenho que estar calma para acolher ele, porque ele precisa se sentir calmo. E aí, quando a Lorena faz essa pergunta, sentir que precisa de ajuda, tem socialmente, né? As pessoas pensam que é fraqueza, Sim. né? Porque tem a maternidade romantizada.
Sim. Eu não posso pedir ajuda, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que saber todas as coisas. E eu não tenho que dar conta de tudo, eu não tenho que saber todas as coisas. Porque a maternidade se constrói, a maternidade é um processo, a maternidade precisa ser vivida e ela precisa ser de colo. Primeiro colo é a própria mãe que tem que dar para si mesma. Ela tem que ter compaixão com ela mesma. Ela tem que perceber que ela precisa ser cuidada. Porque uma mãe cuidada consegue cuidar de um filho bem, né? O adoecimento de uma mãe é quando, lá no consultório agora, né, eu percebi algo muito importante, que quando os filhos estão em crise de raiva, e aí eu volto para o coração que você disse, Carol, eu falo, mãe, abraça o seu filho, põe para escutar o seu coração. Põe para escutar, porque ele conhece muito bem esse ritmo. E o seu coração acalenta o seu filho. Porque é esse coração é que ele escutou. Esse coração é segurança para ele. Aí, tipo assim, duvida. E aí vão fazer a prática. E ela funciona muito bem. Porque uma mãe que passa segurança, ela consegue traduzir, esse filho consegue entender, não com palavras. Porque criança não traduz palavras assim. Eles vão aprendendo o repertório ao longo da vida, porque também é um processo, né, evolutivo. E aí a gente percebe o quanto uma mãe precisa de colo e não precisa dar justificativa de nada para ninguém. Ela precisa ser cuidada, porque é um momento que passa por muitas mudanças hormonais, né? Mudança na rotina, ausência do trabalho, né? Então, é uma mulher que precisa ser acolhida e ela também ter a autocompaixão de perceber que não é fraqueza pedir ajuda, e sim um ato de muita coragem. Perfeito. Eu acho que nós fomos, com o passar, assim, a mulher foi ganhando lugares, espaço, visibilidade e automaticamente mais funções. Porque a Uhum. partir do momento que a gente ganhou um lugar, a gente não deixou de habitar outro. Então eu brinco o seguinte, que se na sua casa faltar papel higiênico, a culpa continua sendo sua. Não importa que você saiba trabalhar, não importa que você também ajuda a prover financeiramente, você tem uma pessoa que te ajuda, se ela não souber o que fazer, foi você que não geriu bem. Então, nós somamos funções. E nisso veio uma valorização da mulher que é interessante, que é ela consegue, ela é capaz, ela é forte, mas às vezes disfarçada de uma força inquebrável. E aí você vem nesse ritmo, né? Eu sou a filha desejada que estudou, que trabalhou e casou, e geriu casa, e agora eu vou ser mais mãe. E aí quando vem mais mãe, você vê, caramba, eu não dou conta. Mas eu tenho que dar conta. Eu fui ensinada a dar conta, eu fui programada para dar conta. E aí vem uma sensação de fraqueza e de incapacidade, e que é uma mentira, porque ninguém dá conta. Chega uma hora que você tem que escolher qual prato que vai ficar levantado, porque não dá para segurar todos os pratos. Agora, você reconhecer, como a Rose falou, isso não é fraqueza, isso é coragem. Você falar, neste momento, o prato que vai ficar levantado é a minha casa, os meus filhos e, quiçá, se precisar, um trabalho ou uma outra gestão. Mas se eu tiver agora, o prato que eu vou segurar sou eu, meu filho e o mínimo de gestão da minha casa. E aí vai ser o mínimo, se der conta de fazer isso, deu. Então, você entender que o ano muda de estação. O Senhor podia ter feito o ano inteiro verão. Ele muda, a estação é mudada. São 4 estações. Por que que nós não mudaríamos? Por que que nós não teríamos estações para viver? Perfeito. Carol, você trouxe uma palavra que é um assunto que eu gostaria de introduzir hoje dentro desse podcast. A gente falou sobre cuidado, a gente falou sobre esse primeiro vínculo com o bebê, a gente falou sobre pedir ajuda. E uma coisa muito presente, pelo menos para grande parte das mães, é a questão da espiritualidade. E buscar, né? A gente não está falando de uma religião específica, a gente está falando sobre espiritualidade. Buscar esse ser maior, ou esses seres maiores
que nos olhem, que nos guiem. E eu sei que dentro da sua prática, né, como mãe, como profissional, você sempre buscou muito sobre isso e sempre falou sobre isso. Sim, Vamos falar um pouquinho sobre isso? sim. Você acreditar que você existe por um propósito. Já vem a primeira sensação de desejo, porque você crê que alguém te programou, alguém te planejou e alguém sonhou com você. Então, essa primeira aceitação, tipo, Deus te aceita, o Senhor te aceita. E nós, como mãe, você olhar para aquela criança e saber que ela tem um propósito, eu vejo isso como um renovar de forças. E às vezes eu abordo isso no consultório, falo, olha, é uma nova criatura, é uma nova alma, é um novo espírito, é um novo sonho. Eu tenho uma amiga que ela usa uma frase que eu gosto muito. E às vezes eu falo com as mães, ela fala o seguinte: lá no céu, antes de você nascer, o Senhor falou assim: haja Lorena. E eu acho isso tão fantástico, porque é tipo, você foi programada e existe um propósito para o seu nascimento. Então, isso renova as forças, traz vigor e bora encarar. Esse menino tem propósito, não vai ficar por aqui, a gente não vai ficar pelo meio do caminho, entendeu? E buscar, e você se torna, você se dá o direito de ser um pouco mais frágil também, porque você também é amada, porque você também é aceita, e tá tudo bem, hoje eu não tá legal, né? E eu precisar de ajuda para seguir em frente. Perfeito. Rose, dentro da sua maternidade, a espiritualidade foi um caminho a ser percorrido também? Foi e é. E eu estou vivendo um momento. Meu filho hoje tem 8 anos. E aí a gente conversa, ele está curioso, né? Mãe, como é que aconteceu tudo? Como é que eu nasci? E aí agora chegou a hora de contar, né, o primeiro desejo pedido a Deus. E a minha história da maternidade é uma história bem bonita, porque a minha foto de bebê ficou exposta durante bastante tempo lá na minha sala. Eu entrava e olhava para ela. E eu dizia assim: Deus, eu só vou ser mãe quando eu olhar para aquela foto e o Senhor me mandar a resposta que eu tô, aquele é o meu momento. E aí, um belo dia, eu cheguei em casa à tarde, eu olhei para aquela foto, toda diferente. Mas eu chorei. Falei, nossa, essa é a minha foto. Mas eu chorei de ternura. E aí eu subi as escadas. Quando eu voltei, olhei para a foto de novo. Falei, o meu chamado. E aí tudo foi acontecendo. E hoje eu conto para o meu filho quem é ele. Ele é um pedido que eu fiz a Deus. E aí eu falo, toda noite, né? Eu falo, vamos orar e agradecer. E o primeiro agradecimento da noite. Deus, obrigada pelo meu filho. Porque você é o pedido que o Papai do Céu me deu. Aí eu falo assim para ele: o que que o Papai do Céu disse para a mamãe? Olha, mamãe, você tem uma grande missão. E qual é a missão? Você tem que amar. E, Papai do Céu, isso é muito fácil amar. Crianças são amáveis. Você tem que cuidar. É árduo, mas estou fazendo do melhor jeito. Continua me ajudando. E educar. Ah, essa talvez é a mais difícil de todas as tarefas que eu tenho feito na minha vida. E todas as mães, né? Que eu recebo muitas mães do consultório com essa tarefa de educar e me pedem ajuda para esse processo. Porque não é fácil, é possível, Sim, mas é uma tarefa árdua. É uma tarefa com propósito. É uma tarefa que, quando seu filho, à medida que ele vai crescendo, ele não é mais aquela criança que só recebe comando. Ele começa a se expressar. E aí eu fico assim, às vezes até acho graça com algumas peripécias. Mas como você está rindo? Eu falo, puxa, olha como ele está mostrando a inteligência que ele está desenvolvendo para você. É, não tinha parado para observar esse âmbito. Eu falei, pois é. A gente vai observando o quanto a gente quer que eles evoluem, mas a gente às vezes não sabe lidar com as perguntas ou com o que não, com o que sai do nosso roteiro.
Porque hoje a gente se tornou pais muito exigentes também. E criança precisa ser criança. E eu e a Carol conversávamos antes, né, de estarmos aqui e falando. Nossos filhos não vão ser bons em tudo. E nem precisam ser, porque eu também não sou. Sim. E tá tudo bem. E é por isso que existe a diversidade de profissões. Então, nem sempre eu preciso ser tão exigente. E a nossa criança, ela vai ser o que ela conseguir ser, como a gente é o que a gente consegue ser. Sim. E o importante é que ele seja o melhor que ele puder ser. E não o que eu quero que ele seja. E eu Porque acho ele não é eu. e aí, Ele é outra e aí que entra o pessoa. propósito. Porque cada um tem seu propósito. Ele não vai ser bom em tudo porque ele não foi chamado para tudo. Não, como eu Entendeu? também Ele não sou. precisa ser criado e educado para ser um homem e uma mulher digna, para respeitar os outros, para respeitar as regras, para viver em sociedade, mas isso terão habilidades que serão presentes e outras não. E tá tudo bem. Perfeito. Meninas, queria ficar horas aqui, né, com esse tom de voz de vocês, conversando, falando sobre tudo isso, mas assim, queria encerrar, né, a gente, se tiver outra oportunidade, a gente vai voltar no assunto, mas hoje era um podcast especial para o Dia das Mães, então a gente queria falar um pouquinho de cada coisa, por isso, né, não um assunto específico, mas vários assuntos específicos, e principalmente duas mães que representam as mães do movimento maternar, né, ao qual vocês abraçaram, fazem parte, constroem todos os dias junto comigo. Então, para finalizar o nosso podcast, Rose, se a gente hoje tivesse que deixar uma mensagem para uma mãe, um abraço carinhoso daquele que você dá assim, bem grudadinho, coração com coração, que abraço seria esse? Como seria esse abraço? Bom, primeiro eu vou me colocar nesse abraço, que a gente se acolha, se ame e que você está sendo a melhor mãe que você pode ser. E se permita, muitas vezes, achar que você não é capaz. Porque eu também, às vezes, percebo que eu não sou. E eu choro. E por que que eu choro? Porque eu sou humana. E aí eu choro na frente do meu filho, às vezes. Aí as mães me perguntam, por quê? Aí eu nunca choro na frente do meu filho. Eu choro para mostrar para ele que eu sou humana como ele. Eu também posso chorar. Eu também posso não estar feliz naquele momento. Ou não ter todas as respostas. Não ter todas as respostas. Comportamento de filho é algo que mexe muito com a gente. Mas o meu filho não é o comportamento em si. Eu amo ele do jeito que ele é. Cada filho a gente ama do jeito que eles são. Comportamento é apenas uma atitude. Não é o tamanho do meu amor. E não deve ser o tamanho do amor de uma mãe para um filho. Então, amem sem medida, sem limites e se permitem ser amados. Obrigada, minha amiga, por ter vindo, por ter compartilhado sua história, né, por ter compartilhado o seu desejo de ser mãe, a beleza da sua maternidade, as inseguranças da sua maternidade. É tão bonito, né, ver a construção dessa maternidade. A gente se conhece, né, já há alguns anos, nos atravessando, nos encontrando nas nossas dúvidas, nossas incertezas, nos nossos projetos. Então, assim, eu tenho muito orgulho da mulher que você é, da mãe que você é, da profissional que você é, né? Sou muito feliz em ter a sua amizade. Você sabe disso, né? De poder ligar, poder compartilhar, poder todo Natal receber meu presentinho, porque ela não esquece de mim. Quando ela vai viajar, ela foi na casa de todas as mães, sabe? E aí, em vez dela lembrar de qualquer pessoa, ela lembrou de mim, né? Porque ela me ama. Né? Então, assim, muito obrigada por ter vindo e por ter compartilhado. Um abençoado Dia das Mães para você, viu? Amém. Quando precisar, estaremos juntas. Carolzinha, se você fosse deixar um recado para uma recém-mãe, uma mãe de adolescente, uma mãe que está vivendo agora a sua avosidade, de coração para coração, que recadinho seria esse? Desfrute dessa alegria. Desfrute. Viva o momento. Seja você uma recém-mãe, seja você uma mãe de adolescente. Todos os momentos você vai ter alegrias e dores, mas todos os momentos são lindos. E em todos os momentos você vai ter certezas e incertezas. Se respeite, se reconheça, mas também não deixe de aprender.
Não deixe de crescer. Enquanto tem vida, tem aprendizado, tem crescimento, tem evolução. E cada momento vai ter a sua alegria, né? Como você falou, uma avosidade, você viver a maternidade como avó, que bênção! Você poder ver os filhos dos seus filhos, né? E você poder, por mais cansativo que seja, ter aquela vida que você gerou ali, cuidando. Viva esse momento. E apesar de parecer um chavão, vai passar. Vai passar. A bagunça da recém-maternidade vai passar. Os terríveis dois com a pirraça vai passar. A idade do questionamento, do debater com você, do argumentar com vocês em pequenininho, que não tem nem tamanho, mas por quê? A adolescência vai passar e você tem como colher coisas lindas de todas as etapas. Muito obrigada, viu, por ter vindo, como eu brinquei aqui contando uma peripécia de Carol, né? Você, de fato, eu vi o seu despertar para ser mãe, né? Pude acompanhar, pude estar ali ao seu lado. Isso é um privilégio, né? A gente poder acompanhar quem a gente ama, se desenvolver, se tornar, né? Pertencer a um outro. Acho que não tem magia e beleza maior. Então, que a sua maternidade seja sempre leve, que o Senhor sempre te visite, te abençoe, te guarde, te leve por caminhos férteis para que você possa sempre frutificar dentro da tua casa e ser essa mulher virtuosa que você é, viu? Amém. Obrigada. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Para você que está em casa, queria desejar um feliz Dia das Mães. Mas eu queria fazer uma proposta. A gente fala de Dia das Mães no Dia das Mães. A gente fala sobre mães o tempo todo. Mas será que essas mães de fato sabem do seu amor, sabem do seu valor, sabem do seu reconhecimento? A gente vive numa sociedade hoje muito no. Ah, ela sabe. Ah, ela conhece. Ah, eu não preciso dizer não, meu gesto diz. Mas vamos fazer diferente hoje? Vamos dizer? Vamos abraçar uma mãe? Ah, mas eu não tenho minha mãe. Mas eu não disse para você abraçar a sua mãe, eu disse para você abraçar uma mãe. Vamos abraçar uma mãe hoje, dizer, porque talvez o que ela precise dizer, você é capaz, você consegue, você dá conta, você não está sozinha, eu estou aqui para você. Então, mãe que está me ouvindo, o meu recadinho hoje é para você. Você não está sozinha, você consegue, você pode, sua maternidade merece ser leve, você merece um abraço. Então, um abraço muito, muito, muito apertado, daquele que o coração encosta no outro coração e a gente sente junto as batidas, porque uma maternidade merece ser leve e, acima de tudo, você merece ser feliz, porque uma mãe feliz vai ter um filho feliz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.